Você sente um peso espiritual na sua vida, apesar de você ir todos os domingos ao templo para assistir o culto? É sobre isso que estaremos falando nesse vídeo agora, a partir desse momento. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. Esse canal que tem um objetivo prático de transformar a sua vida através da Palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, palavras de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida que está do outro lado assistindo esse vídeo agora. Se você puder, fique até o final. E no final, se você tiver sido edificado ou edificada com esse vídeo, se inscreva nesse canal para continuar abençoando outras vidas por esse Brasil afora. Nós estamos no Lumiar, ou por que não dizer, nós já estamos num ano novo, segundo a tradição dos homens. E muitas pessoas fizeram promessas para esse ano novo, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou fazer isso, só que bem não começou o ano, essas pessoas já se deram conta de que existe algo faltando na vida delas. Existe algo que não está condizendo com aquilo que elas dizem ser ou com a fé que elas professam, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. E por que isso acontece? Porque às vezes nós temos esquecido da palavra prática de Deus e temos colocado a nossa esperança em coisas que não condizem também com a palavra de Deus. Nós temos colocado a nossa fé, a nossa esperança em governo. Nós temos colocado a nossa fé simplesmente na religião ou na denominação que a gente segue, porque afinal de contas, a igreja que a gente vai, a denominação, a placa denominacional, ela é muito forte, ela é muito conhecida no Brasil, ou mais de um século de existência. Aí a gente começa a colocar a nossa força nisso, a nossa fé, a nossa esperança nisso. Enquanto isso, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é prático, simples e objetivo, vai ficando de lado. A gente começa agora a depender e a depositar nossa fé em líder religioso, em cantor gospel, pregador itinerante gospel famoso, televisivo. E não quer dizer que não exista homem de Deus sincero que ainda prega a palavra de Deus de uma forma itinerante. Não quer dizer que existe aquele ministro do evangelho que seja um homem ou uma mulher sincera, que adora o Senhor por aí nos congressos do Brasil. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é quando você tira a fé, que é única e exclusivamente direcionada para Jesus e começa a direcionar para pessoas. E agora você tem o seu profeta preferido, a sua profetisa preferida, porque eu vou naquele culto, porque o profeta ou a profetisa vai colocar a mão na minha cabeça e vai dizer, eis que eu te digo, varão. E você começa a depender dessas coisas. E você esquece da sua vida devocional diária com Deus, de ministrar a palavra de Deus para pessoas que precisam ouvir você pregar a palavra de Deus para ela. Mas também você esquece de tirar o seu momento secreto com Deus no seu quarto e dizer para Ele aonde está doendo, o que você precisa, quais são os seus anseios, os seus medos e os seus pavores. Você não tira mais um tempo para Deus, para ter um devocional, para ler a palavra de Deus, para ouvir Deus falar com você. E isso vai causando um vazio existencial na pessoa. Vai trazendo um peso, porque afinal de contas agora você teme mais ou obedece mais à tradição da sua denominação do que aquilo que Deus tem colocado na palavra dele. Eu lembro que no advento da bicicleta, quando não tinha essa fartura de moto, de carro igual é hoje, as pessoas compravam bicicleta, que era o veículo do momento, e quem tinha uma bicicleta era o bambamã da cidade. Eu digo isso por experiência própria, eu presenciei isso. E o que é que as pessoas faziam? Compravam essa bicicleta e colocavam fitas na ponta do guidão, aquelas fitas coloridas, colocava a capa do seu time preferido no selinho ou na sela. E, por último, além de tantos enfeites que colocavam nessa bicicleta, ele colocava um pequeno gerador e isso dava um peso na hora de pedalar a bicicleta, ou seja, você tinha que fazer um esforço extremo para andar de bicicleta, por causa desses aparatos todos e principalmente por causa desse pequeno gerador, que era para poder andar de noite na bicicleta, né, no caso.
Só que a bicicleta ficava muito linda. A gente olhava assim, ficava uma coisa linda. Só que tirava, como é que se diz? A eficiência da bicicleta, porque aquela bicicleta não era mais tão fácil de andar com ela, por causa que ela se tornava pesada. Por que que eu estou dizendo isso, querido? Porque a mesma coisa fizeram com o Evangelho. Assim como aquela bicicleta ficou linda de se ver, mas ruim de operar, ou ruim de praticar, de andar em cima dela, o Evangelho fizeram a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo veio, deixou o Evangelho de uma forma prática, de uma forma objetiva, e os homens começaram a colar no Evangelho coisas que não é necessário colar no Evangelho. Ficou hoje um Evangelho lindo, a gente olha de longe, mas o Evangelho está muito lindo. Só que na hora de viver esse Evangelho criado pelos homens, o negócio bagunçou. E por causa disso, de você entrar ou viver, ou tentar viver esse evangelho criado pelos homens, você se cansa. Você pega para você fardos que não é para pegar. Ah, porque a minha igreja é a mais linda, a minha igreja é a mais tradicional, a minha igreja é a melhor igreja. Só que antes da sua igreja existir, que o pessoal confunde denominação com igreja, antes da sua denominação existir, Deus já operava no mundo. A sua denominação tem quantos anos? Tem 100 anos, 120 ou 200 anos. Antes da sua denominação existir, Deus já operava no mundo. Então, a sua denominação não é tão importante assim, biblicamente falando, a ponto de tirar Deus do altar, o Senhor Jesus Cristo, o senhorio dele, e colocar o nome da sua denominação. E quando a gente faz isso, a gente começa a se ferir, a gente começa a trazer para a nossa vida pesos desnecessários. A gente pega a tradição de homens, essas fitas coladas no Evangelho, esses enfeites colados no Evangelho, e que a gente entra dentro achando que está fazendo a melhor coisa, e às vezes começa até a esquecer a família. Estou trabalhando para Deus, mas você está tirando um tempo precioso que é seu, com a sua família, para dizer que está fazendo uma obra para Deus, coisas que Deus não está exigindo. Afinal de contas, em Eclesiastes capítulo 3, está dizendo que para todas as coisas existe um momento determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar, mas há tempo também de arrancar. Há tempo de você abraçar, mas também existe tempo de você se afastar. E por as pessoas não saber das coisas práticas do Evangelho, elas começam a fazer coisas que Deus não exige que elas façam. E por causa disso, elas começam a se ferir na caminhada. Elas começam a receber um peso que não é necessário, um jugo que não é necessário. Isso chama tradições de homens, coisas que você faz que não é necessário você fazer. E se esse conteúdo, por enquanto, está edificando você, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aqui. E a gente deixa aí links aí no primeiro comentário fixado para abençoar a sua vida. PDF para abençoar a sua vida. Só que voltando aqui, querido, aí Jesus voltou para aquela audiência, para aquele povo, e disse, chamou aquelas pessoas que estavam cansadas das mentiras da época, cansada da lida diária, de colocar a sua esperança num sistema político, no governo. E infelizmente eu tenho que dizer para você, nós estamos num ano político, nós estamos num ano de Copa do Mundo, e as pessoas vão começar a criar os seus deuses e colocar em cima no altar. Crentes que não vão para os cultos por causa da Copa do Mundo. Crentes que vão depositar a sua confiança mais no político de estimação do que no próprio Deus. Aí quando o negócio desanda, aí volta-se para Deus reclamando. Oh meu Deus, só que você criou esse ambiente na sua vida. O problema das pessoas é que às vezes elas atraem coisas para a vida delas, permitem coisas na vida delas, aí quando o negócio desanda, quando a vida desanda, vem o vazio existencial, vem o peso, o jugo desnecessário, elas começam a reclamar e apontar para um, apontar para outro, mas não diz, o erro foi meu. Só que o convite de Jesus continua atual. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus não está chamando para você fazer parte de um sistema. Jesus não está chamando você para colocar sua dependência no homem, num cantor famoso, num pregador famoso, numa liderança religiosa famosa, não. Jesus está chamando para você ir na direção dele. E Jesus continua abençoando igual ele abençoava no passado. Ele continua operando também como operava no passado.
E por que que você está nesse vazio existencial hoje? Por que que você vive com esse peso, com esse jugo hoje? Você sabe que é errado estar com esse jugo, mas mesmo assim você está com esse jugo. E por que que a grande maioria vive dessa forma? Por causa que as pessoas se preocupam muito com a reputação. Ah, o que que vão pensar de mim se eu fizer isso ou se eu dizer isso? Se eu dizer isso, no caso. O que que vão falar de mim? O que que meu amigo favorito ou meu pai ministerial favorito vai... Aí esquece ou às vezes prefere decepcionar o próximo, o próprio Cristo, o próprio Deus, do que decepcionar o homem, porque afinal de contas o homem você está vendo e Deus você não está vendo. E Jesus continua dizendo, olha, vinde a mim. A mim. Jesus está chamando para você ir para ele, não para um sistema, não para uma política ou um político de estimação, não para aquele líder de estimação, cantor de estimação, não. Jesus está chamando para você ir para ele. E a partir do momento que você fazer isso, você vai ver. Ele vai tirar todos aqueles grude, sabe? Aquelas coisas coladas na sua vida que não são coisas necessárias, mas que você carrega. Jesus está chamando para você voltar à prática do Evangelho. Voltar a acreditar nele. Aí você diz, como eu vou saber a coisa certa a fazer? A partir do momento que você voltar ao seu lugar secreto, falar para Deus aquilo que está passando na sua vida, contar de uma forma sincera, de uma forma honesta, humilde, que você não está aguentando mais viver do jeito que você está vivendo, esse vazio, esse peso desnecessário, que não foi você que almejou, mas que permitiu chegar na sua vida. E fazendo isso, Deus vai dar a direção para você, o que você tem que fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a ser dependente de Deus e receber na sua vida o senhorio de Jesus Cristo. Porque o fardo dele é suave, o jugo dele é maravilhoso, não é pesado em extremo. Tá bom, querido? Então, se esse conteúdo ajudou você, se inscreva no canal Vivendo da Palavra, deixe o seu comentário e no primeiro comentário fixado aí eu estou deixando uns PDF. É justamente para despertar você, para que você venha a cada dia mais ser uma pessoa melhor na face da terra. Que Deus em Cristo abençoe você, qualquer parte desse Brasil, ou desse mundo criado pelo nosso Deus.